Boa noite, irmãos. Gostoso esse tempo hoje, né? Que bom que coincidiu a celebração da Páscoa e aniversário da igreja. Uma coisa tem a ver com a outra, né? A razão de existir da igreja é por causa da Páscoa, né? E a Páscoa foi para que igrejas existissem, o povo de Deus existisse. Ah, vocês estão vendo esse desenho aí? É um calendário, relógio, esses, não sei como que chama aqui no Japão isso. Hã? Ah, tá. Eu não escutei direito, mas é isso aí. Eu gostava muito de usar, mas o Japão eu não gostei muito porque eles não colam muito. Eu coloco lá, daqui a pouco cai fora, aí eu perco, aí eu esqueço. Então eu preciso de um material um pouquinho mais adesivo. Mas, pensando na sua próxima semana, alguém aqui tem um compromisso muito assim importante, sério? Alguém tem assim que é inadiável, está aguardando há muito tempo, ou de repente não queria que acontecesse, mas vai ter que acontecer? Tem alguém aí com alguma. Oi, Ana. Certo. E para você se lembrar do dia, horário, o que vai acontecer, você usa agenda normalmente, não? Você tem a sua agendinha. Um ra- sim. E você coloca onde para você se lembrar disso? Fica atormentando ali, né? Mas a gente tem contas para pagar, né? Então, alguns colocam com imã na geladeira. Eu tenho uma pastinha lá, eu coloco as contas que estão para ser pagas e depois as que foram pagas eu distribuo em cada lugarzinho. Eu anoto lá na agenda do Google Maps, então o celular me avisa um dia antes, avisa na hora e eu acabo esquecendo. Ah, mas quanto mais velho, a gente tem uma necessidade maior de agenda, né? E aquilo que a gente agenda, planeja começo de ano, ou durante o ano, durante a semana, durante o mês, a gente tem que saber, né? Algumas coisas são meio automáticas, a hora de levantar, a hora de entrar no trabalho, algumas vezes a coisa que se repete durante o mês, então você, hoje é tal dia, isso acontece, isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, hoje recebo pagamento, hoje tem que pagar tal conta. Então você vai se programando. Tem coisas que você não tem controle, elas acontecem. Tem coisas que você planeja e para fazer, mas daí dá tudo errado, só impedimento, e você não consegue, e você vai adiando para frente, e tentando lutar com aquilo e não consegue fazer. Porque nós somos limitados, nós temos, em algumas circunstâncias, por mais desejo, por mais empenho, por mais dedicação, existem outros fatores que impedem da gente realizar aquilo que a gente quer. Quando a gente estuda, e a gente viu tanta coisinha hoje, já coisas boas, a Aline falando dessa história aqui hoje, a, a gente algumas vezes tem uma ideia que Jesus é um cara muito legal, né, que nasceu ali, Maria educou muito bem ele, então ele começou a ter um amor por Deus, aos 13 anos ele estava lá no templo discutindo com os sacerdotes, então ele era uma pessoa que gostava das coisas de Deus, e de repente chamou uns coleguinhas ali, vão me ajudar aqui a falar de Deus para as pessoas? E aí as coisas foram acontecendo, e Deus foi abençoando ele, capacitando ele foi fazendo milagres, ao mesmo tempo pessoas começaram uma multidão acompanhava ele, mas ao mesmo tempo pessoas começaram a perseguir ele. E por azar dele, de repente, quando ele foi para uma festa, um dos amigos dele traiu, ele foi preso e foi morto. E aí Deus falou: puxa, tadinho do meu filho, vou ressuscitar ele. E ressuscitou. Então, algumas vezes, a maior parte da sociedade nossa pensa que Jesus foi um herói, um mártir, um perseguido, um oprimido, um libertador.
não, e as coisas aconteceram por acaso, acidentalmente, e ele teve que gerenciar, ele teve que, então, usar a sua sabedoria para como, né, escapar de algumas situações, mas não teve jeito, pegaram ele pelo cangote, levaram lá, surraram ele, e levaram ele para a cruz, como se fosse um grande acidente. Mas eu quero que você pense hoje, cada detalhezinho, vamos pensar só naquela semana, de domingo a domingo, que é a semana da Páscoa, de 9 de abril do ano 29 depois de Cristo, até o próximo domingo. Tudo já estava agendado antes da fundação do mundo. Você acredita nisso? Que Deus, na sua eternidade, preparou uma agenda, detalhe por detalhe. E estipulou, é isso que vai acontecer. E ele, como resultado daquilo que iria acontecer, ele já estabeleceu, já alistou quem que seriam as pessoas atingidas pelos benefícios daquilo que seria realizado nessa semana. Ele escreveu lá o nome nosso, antes da fundação do mundo. E essa última semana de Jesus, ela é narrada nos 4 evangelhos. E em torno de 40% a 50% dos evangelhos falam sobre a última semana. Todos os evangelhos começam mostrando quem é Jesus. Como que ele nasceu, se ele é herdeiro de Davi, se ele vem da descendência de Adão, se ele é Deus antes de toda a criação, e se ele era um servo, então não tem genealogia nenhuma, isso não importa, mas ele era um servo poderoso. E os 4 evangelhos, depois de identificar Jesus por aquilo que ele falou e ensinou, pelas 3 manifestações que Deus abriu o céu e disse, eis aí o meu filho amado, a quem tenho prazer. Então, depois de identificar quem realmente é Jesus, dar o seu my number para Jesus, dar o encan, identificar, provar, por A mais B e mais C, quem que era Jesus? Então, os evangelhos vão narrar 21 a 27, 11 a 16, quase a metade do livro de Marcos, 19 a 24, 12 a 21, João, quase a metade também. Eles vão falar sobre 8 dias. Eles vão falar sobre 7 dias, porque vai ter um dia que não vai acontecer nada. Porque esse era a agenda de Deus. Tudo era a agenda de Deus, mas tudo estava voltado, focado nesses últimos dias. E tem alguns detalhes, quando a gente lê, que mostra para nós que aquilo já estava agendado. Era como se Jesus tivesse feito a agenda antes da fundação do mundo e dissesse assim, olha, antes da última semana, eu vou para a casa de Lázaro, Maria, Marta, eu vou ter um banquete com eles, eu vou estar junto com eles, depois vou subir para Jerusalém, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. É quase isso que aconteceu nessa última semana. Jesus cumprindo toda a agenda de Deus. Vamos então dar uma olhadinha como que foi essa última semana? Primeiro, no domingo do início da semana da Páscoa, Jesus vem lá de Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, um caminho curto. Parece que Jesus, durante a semana, ficou hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria. Na semana anterior, Maria, agora esqueci se foi Marta ou Maria, ungiu a cabeça de Jesus, com um óleo que era talvez um valor altíssimo demais, e ela quebra aquele frasco ali, derrama aquele frasco ali na cabeça de Jesus. Era a sua poupança, era a sua única riqueza que uma mulher guardava para a vida. E ela derrama, então, de repente, Judas falou, olha que desperdício, que mulher louca, que coisa doida, está desperdiçando isso daí. Se nós pegássemos esse dinheiro, vendêssemos e desse ao pobre, quantas pessoas poderiam ser beneficiadas?
E é interessante que em um outro evangelho fala que os outros apóstolos entraram na de Judas. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Judas tem razão. Mas aí, João fala que Judas fez isso porque era ladrão. Então, no Evangelho de Marcos, Marcos já apresenta Judas. Daqui a pouco ele vai fazer outra coisa, mas apresenta Judas aqui, que é quase um cara desconhecido como um discípulo, mas agora se manifesta, e os discípulos entraram na dele, e aí, porque foi escrito bem depois do Evangelho de Marcos, Pedro vai dizer para Marcos, olha, sabe por que ele falou isso e a gente caiu na dele? Porque ele era ladrão. Já estava traindo. Já era um cara diferente. E aí, depois de Jesus estar lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, com os discípulos, eles preparam um banquete, Lázaro tinha sido ressuscitado, então a alegria de Jesus estar conversando com Lázaro. Ali também, em outro evangelho, fala que Jesus se hospedou na casa de Simão, o leproso, que possivelmente talvez era o pai dos três. E é interessante que a enfermidade que tinha dado, né, para identificar, eu vou para a casa de Simão, qual? O leproso. E mesmo ele sendo curado por Jesus, possivelmente, ainda continuou esse nome com ele. Mas eu era leproso. Jesus, vem, fica na minha casa. Que prazer você estar aqui em casa. E agora, uma casa que ninguém ia, porque tinha uma enfermidade complicada, agora está os 12 discípulos de Jesus ali, e um monte de gente lá fora, curioso, tentando ouvir o que Jesus falava. Então, dessa casa, Jesus sobe para Jerusalém. E no meio do caminho, Jesus chega para os discípulos, prestem atenção que os evangelhos vão falar. Jesus dá detalhes. Olha, vão até um lugar, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Pegue esse jumentinho. E se o dono do jumentinho falar alguma coisa para vocês, fala para ele, é para o meu Senhor. Você faria isso? Pegar um jumentinho que está preso lá e aí, na hora que estiver saindo com o jumentinho, o cara, onde vocês vão? Quem está aí? Ladrão, está pegando aí. Não, é para o meu Senhor. Você faria isso? Você correria o perigo de ser preso. Eles foram obedecer e deu tudo certinho. Por quê? Novamente, esse é um pequeno detalhe, mostrando que tudo já estava escrito, preparado. Então, Jesus vem em cima, montado esse jumentinho, entra triunfalmente em Jerusalém. A população de Jerusalém, nessas épocas de grandes festas, aumentavam 5 vezes. Então, pessoas de vários lugares que agora tinham a oportunidade de rever Jesus. Então, esse é o nosso rei, esse é o nosso Messias, é o descendente de Davi, ele é bendito, ele vem em nome de Deus. Então, aquela euforia, que mais tarde vai ser uma euforia para matar, querendo que Jesus morresse. Então, é uma euforia muito instantânea, porque em poucos dias Jesus vai frustrar as expectativas deles. Para ele, Jesus vai se mostrar um grande fraco, porque pegaram ele, vão surrar ele, vão dar uma cruz para ele, o patíbulo da cruz para ele carregar, e ele não vai fazer nada. Então, frustrou as expectativas do povo de ser o cara, o gigantão, mais forte que Golias, mais forte que Sansão, mais forte que Davi, mais sábio que Moisés. Jesus foi um fake para essa multidão que agora grita, bendito que vem em nome de Deus. Então, no domingo, Jesus entra triunfalmente para Jerusalém. E eles cantavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Na segunda-feira, Jesus volta, porque ele vai para casa, volta. Na hora que ele volta a Jerusalém, ele está indo em direção à entrada da cidade, ele vê uma figueira, bonita, frondosa, que tinha toda aquela aparência de que tinha figos. E Jesus teve fome, foi lá, chegou na figueira, cadê os figos? Não tinham. Aí Jesus diz o seguinte, nunca mais ninguém coma do seu fruto. Jesus lançou uma maldição sobre a figueira. Os discípulos não entenderam nada. Nossa, ele está bravinho hoje.
que aconteceu com a figueira naquela hora? Nada. Nada. Jesus entrou em Jerusalém. Quando chegou ali em Jerusalém, ele viu o quê? Toda uma estrutura organizada já há muitos anos para as grandes festas. Então havia bancas de recepção, de crachá, de tirar fotografia para lá e para cá, toda uma organização para a pessoa se sentir bem na festa. E as pessoas traziam as suas ovelhinhas, as suas pombinhas de longe, toda empoeiradinha, toda meio raquítica, com fome, sequinha, e aí na hora de fazer o seu sacrifício, ou ofertar a moeda que era do Império Romano, na hora de entregar isso era coisa, no caso dos animais, tinham que ser animais de alta qualidade, averiguada pelo templo. Então, se você trouxe de longe e eles achassem uma unha encravada no seu animalzinho, não pode, tem que ser animal de alta qualidade. Mas não se preocupe, nós temos aqui um animal já aprovado, com selo de garantia, então é só dar a sua ovelha e nós daremos a sua e pagar uma taxa de câmbio. E a pessoa só tinha moeda que era a moeda romana, com a esfinge romana, e essa moeda não podia entrar no gasofilácio lá dentro do templo, que era uma moeda gentília, uma mulher pagã, uma moeda pagã com a esfinge do imperador César. Então, o que eles faziam? Não tem problema, fica na filinha aqui, você pega a sua moeda, nós damos a moeda do templo, nós trocamos. E quanto mais a procura, o que acontece quando você tem muita gente procurando fazer câmbio? Diminui ou sobe a taxa? A taxa sobe. Então, nesses momentos de festa, a religião, essas festas viravam um grande negócio para as autoridades religiosas. A cidade era beneficiada porque tinha hotelarias, porque tinham pensões, porque tinham restaurantes, eram beneficiadas, não tinha nenhum problema. O problema é que a preocupação das autoridades religiosas era mais transformar aquele momento de adoração, reflexão, de louvor, de comunhão, de aprendizado, de ensino, num grande negócio. E eles criaram uma estrutura e estavam dedicando total esforço para que essa estrutura rendesse muito. Então, quando Jesus amaldiçoa a figueira, quando ele chega diante de Jerusalém, ele olha para o templo e olha aquela situação, o que ele faz? Ele desbanca. Ele arrebenta com as bancas. E é interessante, primeiro, que nós temos as figuras de Jesus pintadas aí. É Jesus raquítico, né, com a mãozinha para cá, todo dodóizinho. Jesus era carpinteiro. E carpinteiro não era para fazer coisinha, era para carregar tora, madeira para fazer em telhado, portas. Ele devia ser bem parrudo. E ele mexeu com essas mesas, bancou essas mesas aí, jogou tudo fora, ficou indignado e ninguém fez nada. Porque tinha a questão da consciência deles de que estava errado. Então, Jesus entrou no templo e começou a expulsar esses mercadores. Não era somente estavam vendendo comida, era a questão dos cambistas. E a grande quantidade de treco-treco, que era mezuzá, coisinhas para lembrança, virou um grande negócio, virou uma grande indústria. Então, segunda-feira, Jesus entra lá. Agora, antes, Jesus já estava no seu planejamento. Eu vou subir, vou amaldiçoar uma figueira e vou expulsar o templo. Aquilo lá não foi surpresa para Jesus, apesar de ele estar vivenciando aquela experiência. Na terça-feira, Jesus volta. Ele tem alguns ensinamentos do templo. Ele entra lá, fica ao redor do templo, tinha os pináculos de Salomão, umas coberturas assim, ele chega lá e o pessoal começa a concorrer, ele começa a ensinar. E os fariseus começam a apertar ele, cada vez vão apertando, e Jesus vai saindo bem. Cada resposta vai provocando mais ira deles, até que chega um velhinho e pergunta qual é o maior mandamento de todos eles, e ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, até o próximo. E aí Jesus faz uma pergunta, esse velhinho responde, e Jesus fala para o velhinho, cara, muito bom. Você está perto do reino dos céus.
Então Jesus não jogava para a torcida. O velhinho sabia quase toda a verdade, mas ainda não acreditava que Jesus era o Messias, que ele precisava da salvação através do sacrifício de Jesus. Então, estar perto do reino não é estar dentro do reino. E Jesus foi educado com aquele senhor velhinho, mas colocou o seu real status diante dele. Você está perto, está do lado, mas não entrou. Você precisa entrar. E para entrar, você precisa reconhecer que você precisa da redenção, da propiciação dada por Deus. Daí Jesus sobe para o Monte das Oliveiras e começa a ensinar os discípulos sobre as coisas do fim. E mostrando para os discípulos que muitas coisas ruins vão acontecer com eles. E ele usa então de parábolas de juízos, as 10 virgens, os 3 servos. Ele vai ensinar, vai gastar a terça-feira ali ensinando os discípulos sobre o que acontecerá depois da sua partida. Na quarta-feira, o que acontece? Não temos registro. Na terça-feira, em João capítulo 12, versículo 36, só fala o seguinte: depois de dizer essas coisas dos ensinos, do Monte das Oliveiras, das parábolas, o texto de João 12 fala assim: depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou. Não tem na Bíblia o que Jesus fez. Ninguém registra. Parece que ele estava até separado dos apóstolos. Ele foi para algum lugar e que não teve essa convivência com os apóstolos, porque eles não registraram isso. Então, há um vácuo aqui nessa quarta-feira. Talvez aqui Jesus, apesar de ser essa agenda dele, e que ninguém podia remover ele desse foco de realizar essa agenda, ele também era homem e provou ser homem, e tinha suas dificuldades para enfrentar aquele momento muito difícil da sua vida. Na quinta-feira, então, talvez seja a quarta-feira do dia anterior, à noite, ele chega para os discípulos e fala para os discípulos: vão até um lugar, sigam um homem que vai estar com um vaso, e quando ele entrar na casa dele, batam na porta e perguntam: aonde está a sala preparada para o meu mestre fazer a sua ceia? Novamente, mais um detalhe de que tudo estava escrito. Tudo estava já determinado, agendado. Então, Jesus tem um tempo com os discípulos que começa no finalzinho da tarde e vai possivelmente até meia-noite. Eles têm a ceia. Já no início da ceia, Jesus começa a fazer a questão do lavar os pés, porque os discípulos, um não queria lavar o pé do outro. Quem vai lavar o pé? Tinha que ter um escravo ali, mas Pedro, eu estava no Monte da Transfiguração, André fez isso, Filipe fez aquilo, Bartolomeu fez aquilo. Quem que vai lavar os nossos pés? Jesus então percebeu que eles não tinham entendido a maneira ainda de Deus trabalhar com os seus servos. Jesus pega então, tira a túnica, amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia, coloca água e vai lavar os pés. Quando chega para Pedro, né, que é o cara que talvez que mais que impôs a circunstância ali, Pedro falou: não, Jesus, nós não estamos falando para o senhor lavar o pé. E se o senhor lavar o pé, vai complicar a sua imagem, a sua posição. Não faz isso, não. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, se não for do meu jeito, não tem jeito. Se você não agir, não aceitar aquilo que eu determino, você não terá parte comigo. Então Pedro falou: então dá um banho inteiro. Pedro, não é necessário dar um banho inteiro, porque você já ouviu a palavra, você já está limpo. É necessário somente limpar os pés agora. Isto é, eles já foram iluminados, já eram salvos, mas continuavam ainda sem enxergar direito, e ainda no nosso dia a dia nós vamos sujar nossos pés. Então, através da confissão dos nossos pecados, nós mantemos comunhão, mantemos a santidade. Jesus estava ensinando muitas coisas para os discípulos. E Jesus começa a dizer também para eles que o mundo vai os odiar da mesma forma que odiou a ele. Que ele enviaria o Espírito Santo para estar com ele. E que ele, Jesus, iria passar por um caminho àquela hora que ninguém podia passar, somente ele. E os discípulos estão, cada vez que dão um palpite, Jesus censura eles, então daqui a pouco todo mundo fica quieto. E Jesus continua ensinando, daqui a pouco Jesus pergunta para eles: vocês não vão perguntar mais nada?
Eram momentos assim complicados, muita tensão. Eles não estavam conseguindo tudo aquilo que ia acontecer. Por que essa questão de Jesus falando que vai passar por um caminho que ninguém pode passar? E depois ele fala, mas depois vou criar um caminho que vocês vão passar por esse caminho. Agora vocês não sabem para onde eu vou, mas depois vocês saberão. Eram muitas informações que, na hora, os olhos deles estavam muito embaçados, eles não conseguiram entender. Então, Jesus dá esses últimos ensinos. Depois de ceiar e ainda revelar quem que ia ser o traidor, e revelar essa traição foi muito interessante, quando Jesus falou assim, e um de vocês há de me trair. E aí Pedro olha assim, João está bem pertinho de Jesus, Pedro olha para João e fala assim, pergunta para ele quem que é. Aí João, mestre, quem que é? Aí Jesus falou baixinho para João, é aquele que coloca a mão, molha o pão na sopa comigo. João não entendeu, nesse mesmo momento Judas molhou o pão, e aí Jesus falou assim, o que tem para fazer, faz depressa. E aí ele pegou, saiu e foi embora. Sabe o que os discípulos entenderam? É que Judas foi comprar pão para dar para os pobres para poderem fazer a Páscoa, celebrar a Páscoa. Eles não estavam entendendo que o próprio Judas seria o traidor. E aí, depois de cantarem o hino, lá pela meia-noite, Jesus vai para o Getsêmani. Pede para os discípulos ficarem num lugar e vai orar. Ali, tendo sensações de morte, lágrimas de sangue. 3 vezes Jesus vem e encontra os discípulos dormindo. Eles não conseguiam ficar acordados ali e estarem atentos. Depois da 3ª vez, Jesus falou, basta, vamos levantar, tal, que o traidor está chegando. Chega Judas com mais ou menos de 200 a 400 soldados, entre soldados romanos e soldados do templo, para pegar Jesus. Jesus fala para eles assim, eles perguntam, Jesus fala, a quem vocês estão buscando? A Jesus. Sou eu. E Judas dá um beijo para identificar que era Jesus. Os discípulos talvez assustaram que Judas tinha trazido tudo isso. E quando Jesus falou, sou eu, ou melhor, eu sou, o que aconteceu com aquela multidão que estava com tochas, com armas, com paus? Caíram para trás. E aí Jesus se entregou, eles acorrentaram Jesus, amarraram Jesus, foram espancando ele, levaram para a casa de Caifás. Lá na ceia, quando Jesus falou assim que alguém deles ia trair, os discípulos falaram, não, de jeito nenhum, nós não vamos trair. E Pedro falou, de maneira nenhuma, Jesus, estes todos podem te trair, mas eu não. E Jesus falou para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Temos um problema aqui. Em Jerusalém é proibido criar galinha e galo. Como que o galo ia cantar? E quando leva Jesus para a casa de Anás, João vai junto com a multidão, porque ele conhecia Anás, ele entra na casa, Pedro chega perto e tem que gritar para João, João, fala para eles para eu poder entrar aí. E aí Pedro vai e consegue entrar, e lá ao redor de uma fogueira, começa, você é um deles. Não! Daí o outro chega, você é um deles. Daí a menina da casa, a empregada da casa, você é um deles. E na hora que Pedro negou pela 3ª vez, o galo cantou. Mas como que o galo cantou se não podia ter criação de galo e galinha em Jerusalém? É que havia uma trombeta que era tocada de 3 em 3 horas no quartel de Roma, dos soldados, anunciava a troca da guarda. E essa trombeta tinha o nome de Galináceum, que era como se fosse um galo. Então, para eles, é a trombeta que acordava. Então, quando Jesus fala assim, antes que o Galináceo cante, toque, a ideia é toque 3 vezes, você me negará 3 vezes. E aí Jesus usa uma coisa romana para mostrar para Pedro, Pedro, não tem escapatória, está tudo agendado.
Aí Jesus é preso, vai para Anás, vai para Caifás, tem um julgamento, e aí ele passa na sexta-feira, já pela manhã, ele tem um julgamento judaico totalmente ilícito. Muitas testemunhas que vinham, nós falamos um pouco um dia aqui sobre como que era o julgamento judaico. Foi tudo errado. E daí, então, não podiam matar, não tinham essa autorização de Roma, eles levam para Pilatos. Então, lá às 3 horas da madrugada, tocou essa trombeta, às 5 horas eles chegam lá com Pilatos. E fazem de tudo para Pilatos condenar Jesus. Pilatos mostra para eles que estava tudo errado, mas porque Pilatos já tinha aprontado, já tinha feito algumas coisas erradas. Pilatos estava correndo o risco de perder o seu posto. Então cedeu à pressão. E aí Pilatos manda para Herodes, para tentar escapar disso. Herodes manda de volta. Daí Pilatos manda dar uma surra em Jesus. Tudo se cumprindo aquilo que Isaías teve de informação a respeito de como seria a vida do Messias, essa última semana do Messias. Daí Jesus é açoitado, talvez lá pela meio-dia ele sai em procissão. Até aqui, entre a ceia, que foi o começo da tarde, da noite do dia anterior, até o Getsêmani, para a casa de Anás, casa de Caifás, para o palácio de Pilatos, para o palácio de Herodes, de volta ao palácio de Pilatos. Jesus tinha andado mais ou menos 7.500 metros. Espancado, ferido, machucado, sangue escorrendo pela cabeça, sem comer, sem dormir. Então Jesus é levado, depois carregando um patíbulo enorme, pesado, sobre os ombros, para a cruz. 800 metros carregando esse patíbulo. E lá na cruz, cada detalhezinho já estava anunciado na Bíblia, o que iria acontecer, já estava agendado. E aí a palavra de Jesus, lá na cruz, é tetelestai. Está consumado. É como você pega aquela agenda, aquele checklist com muitas tarefas, e você vai pá, 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 pá. Consumado. Detalhe por detalhe. Toda a justiça que seria necessária para a redenção do homem foi realizada, item por item. Tudo estava agendado. E aí, às 3 horas da tarde, então, verificam que ele está morto, furam do lado dele, saiu água, ele está mortinho da silva, e os 2 outros ladrões não estavam mortos ainda, então eles quebraram as pernas deles para que eles morressem mais rápido, mas quando viram que Jesus estava morto, não havia necessidade de quebrar as pernas, e aí era sepultar. Como eram criminosos, como a cruz era a maior punição para um criminoso, a família era prejudicada quando era difamada, quando um dos seus parentes era morto na cruz. Então, o que restava agora era pegar esses corpos e jogar numa vala comum, num lixão, jogar num terreno que até os animais iam comer. Mas aí Nicodemos e José de Arimateia vão correndo para Pilatos e falam assim: nós queremos ter o corpo de Jesus, nós queremos ter autorização. E Pilatos deu autorização. E aí Jesus foi enterrado num túmulo que não tinha sido inaugurado. E foi enterrado com todas as perfumes, as especiarias muito ricas, e com pano, com linho, de um homem digno, de um homem rico, de um rei. Deus não permitiu que o corpo de Jesus fosse ultrajado. Todo o sofrimento foi necessário para a redenção, mas agora com o corpo, Deus não permitiu o ultraje. Isso também estava agendado. No sábado, há um silêncio no túmulo. Jesus está lá no túmulo, trancado, uma rocha enorme, com um selo, com tipo uma massa que endurecia, com o carimbo do governador,
para que qualquer pessoa que retirasse ou roubasse o corpo de Jesus fosse punida. Então, os discípulos estavam acuados, medrosos, nunca iriam fazer isso. E como tudo foi feito à pressa, não deu tempo de fazer várias coisas com o corpo de Jesus. Então, os soldados guardavam ali o corpo. Então, as mulheres foram de manhãzinha, no domingo, para o túmulo. E encontraram a pedra removida. Elas voltaram, falaram para Pedro e João. Pedro saiu na frente, mas como era mais velho, perdeu a corrida para João. João chegou na frente, mas João chegou na porta do túmulo, teve medo de entrar e Pedro entra. Aí Pedro acreditou. Uau! Realmente a ressurreição. Porque estava ali o pano, sem o corpo de Jesus. Eles vão embora e quando Maria volta de novo, ela encontra os anjos. E ela não sabe, ela está confusa. Ela pergunta, onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E quando ela sai, ela encontra com Jesus, mas pensa que é o jardineiro. E aí Jesus começa a se encontrar com os seus discípulos. E aí tem todos esses encontros de Jesus, até que ele volta para o Pai. Num piscar de olhos, qualquer dia desses, Jesus falou, eu vou voltar para a minha igreja. Está agendado. E essa competência de revelar esse dia pertence ao Deus Pai. Um dia Ele vai determinar que a igreja seja arrebatada e Jesus venha se encontrar com ela, com todos aqueles que são salvos. Não será um acidente. Está determinado. Está agendado. Os discípulos tentaram saber com Jesus, mas quando será isso? Jesus falou que não competia a ele saber datas e épocas. O que importa, o que é determinado para nós é estarmos preparados, ansiarmos por isso, e isso ser a nossa esperança, de que independente da qualidade de vida que nós tivermos aqui, nós ansiamos por esse dia como igreja. Enquanto estivermos aqui como igreja, anunciarmos as boas novas para outras pessoas. Enquanto nós estamos tendo esse trabalho aqui, Jesus falou para os discípulos aquele versículo que nós lemos no começo. Vamos ler de novo? Todos juntos? Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Enquanto nós estamos aqui trabalhando para povoar os céus, Jesus está preparando os lugares. Vocês acreditam que Ele está fazendo isso? Se tudo que foi revelado no Antigo Testamento, a agenda de Deus que foi revelada, ela se cumpriu exatamente do que foi. E agora Jesus vem com essas promessas para nós. E Ele começa, né? Não deixe que seu coração fique aflito. Quantas aflições a gente tem aqui? Mas temos essa promessa, essa agenda, esse item na agenda de Deus. Um dia nós encontraremos com Ele. Um dia estaremos com Ele. E a garantia não é nossa. A garantia é dele. Que Deus te abençoe. Coloque na sua agenda, todos os dias, amanhã Ele volta. Se Ele não voltar, coloca amanhã Ele volta. Amanhã Ele volta. E aqueça o seu coração com essa verdade. Não é um desejo,
Não é uma torcida, é uma verdade. Porque aquele que planejou, realizou. Aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la. E ele está trabalhando. Ele era carpinteiro enquanto esteve aqui. Lá ele é engenheiro, não sei, né? Ele está preparando tanta morada, não sei o que, tantos condomínios que ele está fazendo lá para nós. A ideia de morada aqui não é só ambiente físico. A ideia é que nós teremos acesso a Deus. Jesus Cristo é o caminho, é aquele que nos dá acesso para nós estarmos lá na presença de Deus com liberdade, sem diferença, sem impedimento, nada mais. Jesus Cristo removeu tudo aquilo que nos impedia de chegar até Deus e removeu a ira de Deus que era contra nós. Ele está nos dando muitas bênçãos para nós vivermos aqui e ainda tem muita coisa esperando para nós lá.